Uma vez na vida, a gente encontra uma obra que fala com a gente. Pode ser uma pintura, uma música, um filme, mas no episódio de hoje vamos falar sobre uma série de fantasia e horror que marcou uma geração, e mesmo 26 anos depois de seu lançamento, continua como uma das maiores referências no gênero. Olá, meu nome é João Pedro e seja muito bem-vindo ao Longe de Mim Criticar, o seu programa sobre séries, filmes, livros e entretenimento em geral. O programa de hoje é sobre uma das mais icônicas séries já criadas, Buffy, a Caça-Vampiros. E para me acompanhar nessa aventura épica, eu tô pra lá de bem acompanhado. Inclusive eu vou copiar a introdução do podcast deles, porque sim. Então, vinda de lá do República do Medo, eu tô com ela que com certeza seria uma das mais eficientes Slayers, Gabi Laroca. Eu definitivamente seria escolhida, mas eu ia ser aquela escolhida que morre 5 minutos depois de ser escolhida, entendeu? Eles já iam escolher outra, eu ia cair no esquecimento da história e tadinha de mim. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui pra falar sobre uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. E ele, que manja tudo sobre vampiros, exorcismos e outras coisas do oculto, e seria um dos maiores Watchers de todos os tempos, Gabriel Braga. Pô, ia dar altas dicas boas, assim, ó, só de que lugar que tem mais vampiro. Ia mandar a Gabi pra tudo quanto é boate cheio de vampiro lá. Falar, não, eu não sei fazer plano, mas o lugar que tem o vampiro eu ia saber. Agora a gente já sabe quem foi a causa da minha morte, entendeu? Tá tudo explicado. É sobre isso. E lembrando que o Longe de Mim agora tem TikTok e Instagram, e você pode encontrar pelo @LDMCpod para acompanhar outros vários conteúdos por lá também. E eu já deixo o aviso de spoilers, porque a gente vai falar de todas as 7 temporadas, então se você não conhece e não curte spoiler, deixa pra ouvir depois que conferir a série, mas se você já viu, ou se não liga, vem com a gente, porque longe de mim criticar. Mas vamos falar de Buffy? You are the Slayer. Into each generation, a Slayer is born. One girl in all the world, a chosen one born with a Strength and skill to hunt the vampires, to stop the spread of their evil blah, blah, blah. I've heard it, okay? What do you know about this term? I believe this whole area is a center of mystical energy. Things gravitate towards it that you might not find elsewhere. Everything you've ever dreaded was under your bed, but told yourself couldn't be by the light of day. They're all real. Buffy, a Caça-Vampiros, do original Buffy the Vampire Slayer, foi uma série de fantasia, drama e horror que durou 7 temporadas, indo de 97 a 2003, com 144 episódios ao total. Protagonizada por Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan e Nicholas Brendon, ela acabou se tornando uma das maiores inspirações para séries do gênero e não é pouco dizer que deixou sua marca na cultura pop. A série foi baseada em um filme de mesmo nome lançado em 92. O filme não era nem um pouco parecido e um pouco mais enviesado para comédia e foi estrelado pela Kristy Swanson como Buffy Summers, além de contar com Donald Sutherland, Luke Perry, a Hilary Swank e o David Arquette no elenco. Mas então, gente, eu conheço um pouco da história de vocês com o horror pelo podcast, mas e com Buffy? Qual a história de vocês com a série? Vocês lembram de como conheceram a série? Eu lembro, foi uma coisa muito marcante na minha vida. Eu tenho um carinho muito grande por Buffy, a minha série favorita. Me ajudou em um momento muito difícil de adolescência, pré-adolescência. E eu tinha uns 15 anos quando eu assisti pela primeira vez e já tinha acabado, né? Então eu não peguei a série quando ela estava sendo transmitida originalmente. Eu acabei pegando ela retroativamente, né? E eu lembro que eu vi um vídeo no YouTube, muito aleatório, que era tipo um vídeo feito por fãs sobre a Buffy e o Angel. E eu fiquei fascinada nos meus 15 anos sobre isso, assim, tipo, aquela história de amor, né? E daí eu li que ele saía antes da série terminar e eu falei, putz, eu vou ter que assistir, porque agora eu quero saber que história de amor é essa. E era uma música triste do começo dos anos 2000, sabe? Então eu acabei indo, eu aluguei a primeira temporada, eu lembro, na locadora. E eu assisti acho que tudo em 2 dias, sabe? E fiquei obcecada e virou meio que a minha série conforto da vida, assim. Então Buffy pra mim tem toda essa questão de ser aconchegante. Eu assistia quando eu não queria pensar em problema e nessas coisas assim. Então, pra mim, eu lembro muito bem quando foi a primeira vez. Cara, pra mim, acho que série conforto, como a Gabi falou, também é uma boa definição. Eu tinha visto só episódios
espaços, assim, eu nunca tinha pego a série pra assistir, até que em 2014 eu decidi ver ela desde o comecinho, né? Falei, não, eu vou ver do zero, porque é uma série que eu só tinha visto uma coisa ou outra, né? Mas eu nunca tinha conseguido aproveitar ela do começo ao fim, né? Aproveitei que eu tava meio numa fossa de fim de namoro, e daí Buffy foi aquele abracinho, né? Que abraços são esses? Porque você vai ver Buffy depois de terminar o namoro com Angel e Buffy ali no fim do mundo, cara. Que conforto é esse? Bom, mas foi uma série que eu fiquei completamente apaixonado. Assim, com certeza tá na trindade de séries dos anos 90 ali. Eu tenho uma história curiosa com Buffy, porque eu sempre fui muito medroso. Eu vim começar a assistir coisas de terror depois que eu comecei a assistir The Walking Dead, porque eu comecei a ver making off, entender que aquilo realmente não era de verdade. Mas de criança eu era tão medroso que eu tinha muita curiosidade, mas eu tinha medo de terror. Eu ia na locadora e tinha medo de pegar na capa do DVD, porque eu achava que ia me amaldiçoar. Aí eu ficava lendo assim à distância, enfim. E quando eu era muito criança, eu tive uma época de insônia e eu ficava vendo televisão de madrugada até a hora que a televisão parava de pegar. E ficava só chiado e arco-íris, talvez por isso eu seja gay. Mas aí começou... Passava Buffy na Globo de manhã cedo, assim, 5 horas da manhã. E eu assistia a televisão essa hora. Só que eu era medroso. Então uma das poucas lembranças da minha infância que eu tenho é do mestre, o vilão, o Big Bad da primeira temporada, saindo assim do lago que parecia sangue. Cara, aquilo me marcou, porque eu fiquei com muito medo de Buffy até um pouquíssimo tempo atrás. E eu comecei eu maratonei ano passado, na verdade, que entrou no Star Plus. E foi uma maratona, assim, perfeita, cara. Eu tinha terminado Lost e tava precisando de uma série pra abarcar, assim, o meu sofrimento de terminar a série. E acabou que eu sofri em dobro, porque quando acabou Buffy eu fiquei duplamente órfão. Eu lembro quando eu terminei pela primeira vez e eu fiquei com uma sensação de vazio, assim, porque como acho que nós três temos essa mesma experiência, né? A gente assistiu a série quando ela já estava completa, né? Então você assiste muito mais rápido. Você consome quando tem os episódios já disponíveis numa velocidade muito, muito rápida e diferente de acompanhar 7 temporadas, né? Por anos e anos. Então, assim, eu consumi muito rápido, eu me envolvi muito, assim, eu chorava. Eu comprei o lore da série e a primeira vez que eu assisti, quando eu terminei, eu fiquei assim, tá, e agora? O que eu vou fazer da minha vida se eu já não tenho mais Buffy, entendeu? Cara, e eu vou dizer que o Braga me deu spoiler, porque apesar de eu ter visto o ano passado, finalzinho do ano passado, eu acho, eu não sabia de muito spoiler, não sabia de muita coisa. Uma vez a gente tava naquela reunião, aí eu disse que tava vendo Buffy e o Braga, e aí, tu é Team Angel ou tu é Team Spike? E eu fiquei tipo, de onde veio essa pergunta? Porque eu tava na segunda temporada, o Spike tinha aparecido há pouco tempo, eu não sabia que ele ia se tornar um interesse romântico pra Buffy. Mas, enfim, isso aconteceu, né? Uma das coisas da série, que definitivamente aconteceu. Eu peço publicamente desculpas pelo vacilo e me declaro Team Spike desde já. É óbvio que tu é Team Spiker, Braga. É óbvio que você está errado. Mas enfim, Buffy a Caça-Vampiros conta a história de Buffy Summers, que apesar de parecer uma típica estudante de 16 anos, carrega consigo o título de ser a caçadora. Ela então se torna responsável no embate contra vampiros e todas as forças do mal que ameaçam a vida humana na Terra. Contando com a ajuda de seus amigos Willow e Xander e de seu sentinela Giles, Buffy segue enfrentando não apenas demônios, como a própria adolescência e o início da vida adulta. Dotada de poderes como super força, resistência aumentada e sonhos premonitórios, a Slayer é sempre escolhida após a morte da anterior e, costumeiramente, só existe uma por vez em todo o mundo. Inclusive, tu falou de comprar o lore da série, existe literalmente um Buffyverso, né? Porque tem HQ, tem livros. Recentemente, inclusive, eu vi que tá pra sair uma história, uma história em áudio, assim, de podcast, com parte do elenco também, contando um pouco da história em um universo onde a Buffy não existiu. E uma parte do elenco vai voltar também. Então, eu acho que realmente ela se prova uma coisa que é meio atemporal, assim, né? Tem algumas coisas eu vejo olhando pra série, né, 15 anos depois, que envelheceram um pouquinho mal, mas no geral, eu acho que é uma série que ela se mantém muito bem ainda, e isso permite que ela continue sendo expandida em outras mídias, seja quadrinho, seja audiodrama, sei lá, se algum dia fizerem um spin-off de série ou filme, né? Porque é um universo muito legal e tem muita coisa acontecendo. Então, assim, claro que
a Buffy é a principal, mas existem várias histórias que podem ser contadas para além dela. Me lembra um pouco Star Wars, assim, a gente tá muito acostumado com a família Skywalker, e a gente gosta da família Skywalker, assim como a gente gosta da Buffy. Mas também a gente pode assistir outras histórias, que nem Mandalorian e assim por diante, que se mostram tão interessantes quanto. Eu acho que é um universo que possibilita isso. A Buffy é uma dessas séries como o Arquivo X e o Lost, que são novelões, né? São muitas temporadas, com mais de 20 episódios por temporada. É muita coisa que tem toda uma geração que cresceu junto, né? Então, é esse tipo de série cativante e que leva pro coração, né? Mesmo a gente assistindo depois, né, da série já pronta, a gente carrega Buffy no coração. Quando eu terminei, eu fui tentar sanar esse sentimento de falta de Buffy com os quadrinhos, né? Que daí tem as outras 2 temporadas em quadrinho e tal, que eles tentam continuar a história, né? De alguma forma. Porque realmente é uma dessas séries que é difícil de terminar. E Buffy não vai ficando ruim ou vai perdendo um pouco o ritmo, né? Tipo, Arquivo X acabou perdendo os dois atores principais num dado momento e muita gente acabou abandonando a série por conta disso, né? No final eles até voltam, mas enfim, dá esse problema. O Buffy, ele não tem uma queda tão grande assim, né? Tipo, Tirando a 4ª temporada, né? Vamos, a convenhamos, 4ª temporada é complicada. A 4ª temporada, ela é, assim, uma crise numa obra-prima, porque aquilo lá é muito difícil de defender, mas tudo bem, assim, a série consegue se reerguer com uma 5ª temporada muito forte, então... Ela tinha tudo pra ser boa, sabe? E a gente quer gostar, mas ela não consegue emplacar justamente porque parece que a série perdeu identidade. E a fase que eles terminam o ensino médio e começa a faculdade é uma época que tá todo mundo meio perdido. E a série, ela acaba se perdendo junto pra tentar botar a gente nesse universo de que a Buffy tá sem destino porque apesar dela ser uma grande caçadora, ela é ótima, mas ela não é boa nos estudos. Ela não se sente bem ali na faculdade. A série vai meio que se perdendo junto com os personagens, só que introduzem uns arcos meio ruins, uns personagens meio fracos. O Riley. Ai, eu odeio esse cara. Ele é muito ruim, Cara, eu ouvi um audiobook sobre... eu esqueci o nome do audiobook agora, depois eu boto aqui na descrição. E o ator falando, o Mark Blucas falando que quando ele entrou pra série, quando ele fez a audição e passou e tal, o próprio Joss Whedon chegou pra ele e fez, não entra na internet, os fãs vão te odiar, o seu personagem não vai ser amado. Só faz o que você tem que fazer, sabe? E é basicamente isso, ele é um personagem que ele não serve pra dar certo, sabe? Ele já vem ali depois do final da história de Angel e Buffy, que é muito forte. E o personagem em si, ele tem um carisma negativo, sabe? Ele é péssimo, ele é péssimo. E assim, tudo bem, estou sendo influenciada porque eu sou o time Angel e sempre fui? Com certeza. Fiquei fodida que ele saiu na 3ª temporada? Sim. Fiquei ainda mais fodida que colocaram um cara completamente sem sal pra namorar a Buffy na 4ª? Também, mas eu acho que tem uma questão, o personagem é detestável, o arco dele é ruim, e o arco inteiro, né, a temporada inteira ela é muito fraca, porque eu entendo, todas essas séries que são ambientadas em escola e lidam com adolescência, se elas se estendem muito, elas sofrem um problema que é fazer a transição para o mundo adulto. Que é sair da escola e ir pra faculdade, e depois da faculdade ir pro trabalho, ou pra, sei lá o que as pessoas acham que adultos fazem. Mas então, e tem séries que conseguem fazer essa transição muito bem. E Buffy depois conseguiu na 5ª temporada. Só que na 4ª dá pra ver que tá aquele medo, assim, tipo, beleza, a gente saiu da escola, que foi o nosso palco nos últimos 3 anos, agora a gente tá aqui, é um lugar diferente, a gente perdeu, digamos, o nosso protagonista masculino, que é o Andy, o que a gente faz, né? E a ameaça da temporada é ruim. É tudo ruim. E eu não gosto desse Mark Blucas, gente, eu não sei, implico com o ator, eu não sei por quê, eu sei que ele não tem nada, assim, tipo, de péssimo, mas todos os filmes que ele faz, eu torço o nariz pra ele, assim. Eu acho que é tipo aquele hate gratuito que você tem com alguns atores que você nem sabe explicar o porquê, então.
Mas é que toda aquela pira da organização, a iniciativa. Nossa, é tão estranho o modo como eles vão resolvendo as coisas, vão introduzindo. É a professora de psicologia dela, né, que é a que tá por trás. Realmente é uma temporada mais confusinha ali. Ela fica mais difícil de acompanhar, né? Não que seja, nossa, que coisa ruim e tal, porque se tem uma coisa que eu curto dessa quarta temporada é a presença da Anya, né? Eu adoro essa personagem e tal, e nessa quarta temporada ela já tá sem os poderes e tudo, né? Então ela tem que se adaptar a essa vida de humano normal. E tem umas coisas bem legais ali do arco dela. Na quarta temporada aparecem alguns personagens muito bons, né? A Tara, inclusive, e a Anya. A Anya é uma das minhas personagens preferidas da série, eu acho, e é extremamente injusto o que fizeram com ela na finale, cara. Matar ela pra deixar o Andrew vivo? Como assim, bicho? Como pode? E eu acho muito injusto também a galera que fala mal da primeira temporada, dizendo que é a mais fraca da série, sendo que existe a quarta temporada. A primeira temporada, apesar de ela ser fraca, entre aspas, ela é muito introdutória, e ela faz isso muito bem, eu acho. Ela fala muito sobre a mitologia, ela apresenta coisas que vão perdurar pro resto da série. Então, a quarta temporada pra mim também é a mais fraca, de longe. Eu gosto da primeira. Eu acho que tem tanta série que começa com temporadas que depois a gente olha pra trás e fala, mais ou menos. Que eu acho a primeira bem sólida, porque eu curto demais o formato do monstro da semana. E eu gosto muito disso em Buffy, eu gosto muito disso em Arquivo X, assim. Esses episódios curtinhos, assim, que você assiste e eles se encerram neles mesmos enquanto a gente tem uma ameaça maior, né? E a primeira temporada é isso, né? E tem cada monstro bizarro, é muito divertido, sabe? A professora louva-a-Deus maravilhosa. Sim! Eu não acreditei que eu não tava vendo, mas é perfeito. Eu gosto muito daquele. Agora eu tô até em dúvida o nome. Que é a mãe troca de corpo com a filha. E a mãe é tipo uma bruxa. E ela, tipo, tem a questão da Buffy tentar entrar pro time de torcida. É muito bom, entendeu? É muito legal. E tirando que ela é uma temporada muito louca, de que tudo acontece. Já na primeira temporada tem uma tentativa de apocalipse, a Buffy morre, acontece tudo. Você fica, meu Deus, cara, o que a série vai ser depois disso, né? Que a gente vai ver, pô, beleza, tem mais temporadas. O que vai ser daqui pra frente? Já aconteceu tudo que tinha pra acontecer. E eu acho que diferente de outras séries, eles estão nem aí pra esse problema. Cada vez a gente vai ter que apresentar um problema maior. Não, a primeira temporada já foi Apocalipse. O que vai ser maior que o Apocalipse? Vamos lá, vai ter temporada de novo com Apocalipse e tal, mas eles não ficam nessa neura de cada vez a gente tem que apresentar uma coisa ainda maior. Não, tem temporadas que são mais íntimas. Eu acho que eles conseguem lidar bem com isso, né? A primeira temporada é muito insana, acontece tudo, e depois eles vão sabendo dosar exatamente, tirando a quarta temporada, mas eles vão sabendo dosar exatamente o que colocar pra não chegar naquele cansaço, como por exemplo um The Walking Dead chegou, né? O vilão tem que ser o pior, agora tem que ser um cara pior ainda. Não, agora vai ser um ainda pior. Cara, não tem como. Chegou num limite. Eu fico pensando se eu tivesse assistido a quinta temporada na época que o lançamento era, sabe, tipo, com espaços. Gente, imagina o final da temporada com a protagonista morrendo. Acho que eu ia bater a cabeça na parede, entendeu? Eu só não me desesperei a primeira vez porque tinha a sexta temporada, entendeu? Então, beleza. E a Sarah Michelle Gellar ficava até o final, então eles iam dar um jeito. Mas imagina, você tá assistindo, né? Era um formato de série muito diferente do que a gente tá acostumado hoje, né? São 22, 24 episódios por temporada. Uma temporada por ano. Então você tinha todo aquele processo de assistir um episódio por semana, depois você ficava um tempão sem assistir. E, gente, eles matam a Buffy e você fica tipo, tá, agora eu tenho que esperar o quê? Um ano pra saber o que vai acontecer? E eu acho a continuidade disso, essa temporada maravilhosa, né? Toda essa questão de como ela ressuscita e os dramas que isso traz, eu acho tão bem tratado na temporada. Eu gostei muito da sexta temporada. Eu acho que o meu problema com a sexta temporada, e eu assisti a série maratonando com uma amiga minha, a gente falou muito e reclamou muito sobre isso, são os vilões. Que são os três patetas. Ai, sim, péssimo. Eles péssimo. são
odiáveis, mas assim, não é um odiável engraçado, não é um odiável, Não. estou rindo com eles, não. Eles são muito chatos óbvio, no final da temporada a gente tem a grande vilã, que é uma crítica que eu posso fazer depois, mas ainda assim, é perfeito que é a Willow, a Dark Willow, que ela se torna realmente implacável ali. E a sexta temporada eu gosto como aborda a depressão, é um tema bem sensível pra mim, assim, Sim. e eu acho que eles foram muito bem. Assim, a série em si, ela trata temas muito delicados muito bem, na maior parte do tempo. Como essa questão da depressão na sexta temporada, a sexualidade da Willow, que nunca é um tabu, ela simplesmente se apaixona pela Tara depois de estar apaixonada pelo Oz, e é isso, sabe? Não existe um episódio inteiro pra explicar o que estava acontecendo. Eu tenho problemas com a falta de fisicalidade entre as duas, mas aí, né, 99, 2000, eu entendo um pouco o sentido, e eu, lendo esse livro, eles falam muito sobre como o Joss Whedon foi muito responsável por manter esse casal e pelo beijo ter acontecido, porque a WB não queria, a emissora não queria e bloqueou o máximo que pôde, até que o beijo vem num episódio que não é sobre o beijo, que é no episódio da morte da mãe da Buffy, que tá acontecendo tanta coisa, sabe? Tá acontecendo a morte da mãe, tá todo mundo triste, todo mundo em luto, e o beijo acontece de uma forma muito natural. Eu acho a sexta temporada muito boa pelo fato de tocar em assuntos delicados, da depressão e tal, mas os vilões me perdem, assim, grandemente. E também, né, tem o fato do que o Spike faz na sexta temporada. Por isso com que a eu não Buffy. consigo ser time Spike. Eu gosto muito do Spike como antagonista, porque eu acho que ele é aquele antagonista que a gente se diverte com ele, mesmo ele fazendo maldades desde ali da segunda temporada. Então, ele é o oposto do que os patetas são da sexta temporada, né? Você gosta de ficar implicando com ele. Assim, ele é o carismático, o James Marsden é um ótimo ator. É muito bom. Só que eu acho que, pra mim, ele não funciona como galã porque ele tem essa atitude quando ele tenta estuprar a Buffy, né? E para mim isso me pega demais, assim. Eu sempre sinto que eles tentaram ali fazer, beleza, ela se apaixonou por um vampiro, que era o Angel, agora ela precisa se apaixonar por outro vampiro. Então, pra mim, fica muito forçado e daí a série derrapa demais nessa passação de pano. Assim, não, ele só faz isso porque ele tinha um desejo incontrolável por ela. Era tanto amor que ele não conseguiu se controlar. Sabe, tipo, limites, por favor. A própria série, os próprios personagens às vezes esquecem disso, sabe? Depois da tentativa de estupro, eles só tocam nesse assunto mais 3 vezes durante o resto da série, e acabou. E um momento ok aqui, um momento fofoca, que nesse livro falam muito como o Joss Whedon meio que odiava o Spike, e ele voltou na quarta temporada pra ser o frenemy, né, da Buffy, porque a Cordelia tinha saído, e ela precisava de alguém pra implicar, trouxeram o Spike de volta, porque tinha sido um personagem que os fãs tinham gostado muito, só que o objetivo era matar o Spike. Ele não ia ficar até o fim da série como ficou. Só que os fãs não deixaram. E o Joss Whedon pegou uma implicância muito grande com o James Marsden por conta disso, porque ele não conseguia matar o personagem. E por isso dizem que tem esses plots mais pesados na sexta temporada, que é justamente pra o pessoal odiar o personagem e tentar dar um fim nele, assim, sabe, mais rápido. Faz sentido. Comigo funcionou. E daí eles matam ele no final, né? Tipo, no último episódio. Daí beleza, ele volta em Angel, mas ninguém presta atenção na série do Angel, entendeu? Então, Ninguém tipo, viu que se Angel, foda. Lavagem de dinheiro. E outra coisa também que eu queria falar, uma curiosidade, é que na primeira temporada, como a série ela só teve 12 episódios, ela teve um budget bem pequeno, eles gravaram um cemitério de verdade. Quando eles foram renovados, conseguiram um pouco mais de grana, fizeram um cemitério cenográfico, mas o primeiro cemitério que eles gravaram na primeira temporada era um de verdade lá em Hollywood. Que demais. Durante 7 temporadas, a gente vai acompanhando a Buffy e os seus amigos durante o final da adolescência e o início da vida adulta. Vários arcos têm muito a ver com o amadurecimento dos personagens e ressoam muito com o telespectador. Vocês têm alguma temporada que é mais especial? Eu sei que a gente não gostou tanto da quarta, mas qual a temporada preferida de vocês, assim? Qual que mais tocou em vocês? Eu fico muito dividida entre a segunda e a terceira. Eu acho que a segunda tem um arco, assim, de desenvolvimento de personagens que é fantástico. O vilão é muito bom. Essa coisa do Angel perder a alma de novo, sabe? Pra mim é tudo muito bem pensado e a gente tem o sofrimento da Buffy. Eu acho muito significativo ele perder a alma depois que eles transam pela primeira vez. Pra mim tem todo um contexto ali, tipo, sabe, desse uso do sexo, sabe? Eu acho isso muito interessante. E eu fiquei muito, muito triste quando isso aconteceu, mas ele é um vilão também detestável, né? Mas eu também gosto muito da terceira porque
eu gosto muito da despedida dos dois, apesar de me quebrar o coração. Então, assim, tipo, eu fico nessas duas. Apesar de eu gostar bastante da primeira, assim, eu volto e meia assisto só a primeira por causa dos episódios curtinhos que ficam, sabe? Pô, difícil pensar numa temporada mais querida. Eu lembro muito da primeira temporada, eu acho que é uma das que mais ficou na cabeça, que eu gosto de verdade, assim, de como vai. Mas eu concordo com a Gabi que na segunda tem toda uma questão de um melhor tratamento dos personagens, né? Nesse sentido de evolução de personagem mesmo. É uma baita de uma temporada, né? As 3 primeiras vão muito bem. Acho que daí tem a quarta, que é um baque. Daí a 5, 6 e 7 talvez sejam um pouquinho menos legais que 1, 2 e 3. Como eu falei, eu gosto bastante da quinta e da sexta, como eles vão tratar essa questão do retorno da Buffy. Eu acho muito legal como eles trazem ela de volta. E é muito foda, porque a gente sente sofrimento, né, dela, e tem toda uma questão ali, cara, quando ela fala que ela não tá sofrendo porque ela tava no inferno, ela tá sofrendo porque ela tava no céu e tudo ao redor dela dói. Nossa, sabe? Cara, essa cena é maravilhosa. Tem toda uma questão de depressão ali, sabe? E putz, é muito bom. Então, tem esses temas muito sensíveis que a série consegue abordar. Então, eu tenho até dificuldade. O Braga falou, eu já tô voltando a falar, mas eu acho que a única. Posso dizer, a única que eu não gosto é a quarta. Pra mim, todas as outras, assim, elas são muito boas. Pô, e quando ela revela que ela tava no céu, é justamente no episódio musical. E tem toda uma construção, né, do episódio. É mais bobinho, não sei o quê. De repente, você toma um tabefe na cara. Pô, esse episódio é maravilhoso demais. Cara, eu sou muito fã de episódio musical. E quando eu descobri que tinha um episódio musical em Buffy, eu fiquei muito ansioso. Quando chegou, eu me preparei psicologicamente. Eu fiz pipoca, eu sentei na frente da televisão. Eu estava preparado pra absorver tudo. Mas vocês gostam do episódio musical? É um sim ou um não? Sim. Eu amo. Adoro, cara. É bom demais. Tudo bem, estou cercado de pessoas corretas. Eu gosto de musical, né? Então, assim, pra mim, qualquer coisa que as pessoas comecem a cantar, eu já tô cantando junto, apesar de eu cantar mal, entendeu? Então. Eu acho que as minhas temporadas preferidas ficam entre a terceira e a quinta. Eu gosto muito da quinta porque eu acho muito, muito inteligente como eles introduziram a Dawn, a irmã da Buffy. Porque acaba o episódio, tipo, a sua irmã tá aqui. Que irmã? Sim. Sabe? E eles vão explicando o que tá acontecendo. Eu adoro a Glory. Eu acho ela perfeita, com aquele vestido prada vermelha. Então, eu gosto muito da quinta temporada. Gosto muito do final. Gosto muito da resolução do arco da Buffy. Que seria um final de série perfeito. Se fosse pra encerrar na quinta temporada, tinha encerrado muito bem. Mas a terceira temporada também é muito boa. Tem a questão da Buffy com o Angel, a formatura. Eu acho os últimos episódios da formatura muito bons. Eu não gosto muito da Faith. Mas eu gosto do embate das duas, sabe? Sim. Eu acho interessante esse gato e rato delas duas. Então, tem essas duas coisas. Eu não vou escolher entre a terceira e a quinta. Eu vou deixar as duas preferidas aqui. E a quarta fica como a quarta temporada. 14th. You're the Slayer and we're like the Slayerettes. It's too hard for me to be around her. Vampire in love with a Slayer. It's rather poetic. Tomorrow night, Buffy will face the Master, and she will die. Giles, I'm 16 years old. I don't want to die. E como a gente disse, Buffy foi uma das séries mais populares da época, abordando diversos temas bem pertinentes como amadurecimento, machismo, violência sexual, sexualidade, etc. Tudo isso envolto numa roupagem até que moderna para a época e com um background de fantasia por trás. O que é no mínimo irônico, tendo em vista que o criador, produtor executivo e um dos principais roteiristas, Joss Whedon, foi acusado de diversas práticas de abuso moral contra atores, roteiristas e demais membros da produção. E nem somente de Buffy. Recentemente ele foi acusado pelo Ray Fisher, ator que interpreta o Cyborg no live action da Liga da Justiça, de ter sido abusivo e diminuído consideravelmente o papel dele no filme devido a problemas pessoais. A gente tá vivendo uma época em que as vítimas estão tendo coragem de trazer a público as acusações e tentando iniciar uma mudança de comportamento na indústria. Mas vocês acham que as acusações contra o Joss Whedon afetam a relação dos fãs com a série e os personagens?
Acho uma pergunta que não tem resposta. É muito difícil, né? É Porque o Joss Whedon, ele... Não existe dúvida de que ele é um babaca e que ele é um cara violento, assim. Ele faz todo tipo de intimidação possível. O próprio elenco da Buffy reclamou dele, né? Foi em 2021 que a Charisma Carpenter, ela abriu o jogo falando de como ela sofreu na mão dele, né? Ela era a Cordelia, e de como ela chegou a passar mal quando ela engravidou no set, que ele era mega abusivo, que foi horrível. Todo mundo, com exceção dele, ficou do lado dela, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando, será que a gente apaga essa obra só, entre muitas aspas, por causa dele? E o trabalho das outras pessoas, que todo mundo se pronunciou e ficou do lado dela e falou sobre isso, né? E é muito difícil, porque é também difícil dissociar a Buffy do Joss Whedon. Ele é o criador. Então, é uma pergunta que não tem muita resposta, porque é muito foda como que uma série que conseguiu trazer temas como sexualidade, depressão, até mesmo machismo, se a gente for pensar, tipo, a Buffy quebra todos os estereótipos, né? Ela é a garota loira, bonita, popular, e ela não tem nada da loira frágil que a gente vê em alguns filmes, pelo contrário. Só que ao mesmo tempo foi criado por esse cara que é um escroto. Então eu fico muito triste quando eu penso nisso. Inclusive, ele disse que um dos objetivos dele de fazer a série foi justamente quebrar esse estereótipo de uma loira entrando num beco sozinha, esperando pra ser atacada, quando na verdade ela é que é o perigo, entre aspas, né? É, no mínimo, irônico ele conseguir fazer uma série tão boa, com diálogos tão importantes, e ser ele, sabe? É. E daí, quando a gente meio que faz um clique, né? Porque uma coisa que depois de muito tempo, pra gente ver às vezes como nós, na nossa posição de privilégio, a gente demora pra perceber as coisas, né? Eu comecei a olhar e falar, nossa, eu amo Buffy, é uma das minhas séries favoritas, mas falta ali uma questão de representatividade racial, né? Muito forte. É uma série de gente branca. E depois você olha e fala, bem, é uma série de gente branca feita pra gente branca. E quando você vê toda a questão de racismo dele no set da Liga da Justiça, faz aquele clique e fala, tá aí, entendeu? Só que daí nos anos 90, anos 2000, né, beleza, passou. E hoje você fala assim, cara, é inadmissível, né? Tipo, é só gente branca na série, pelo amor de Deus. Não, só concordo, né, que é bem isso, o talento do Joss Whedon, né, nada impede dele ser um babaca também, né, não é porque ele fez uma representação feminina legal que significa que ele vai ser uma pessoa boa ou que significa que em outros campos aí de opressões e preconceitos ele também... não, é tranquilo, né? Ele fez uma série que tem uma mulher protagonista, então ele não é machista, então por consequência ele também não vai ter nenhum problema de racismo e tudo mais. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? A gente vê, por conta de relatos e tal, e também é muito bom trazer esse negócio da Liga da Justiça, que foi um momento... Eu não sei se ele tá trabalhando em alguma outra coisa, mas ali que ficou mais explícito, né? Porque ele já tinha feito Vingadores e não sei o quê, mas depois do Liga da Justiça e toda a polêmica que deu, ele deu uma sumida. Eu não sei se ele tá trabalhando em algum projeto agora, se meio que largaram mão. Ele virou uma persona meio não grata, né? Total. É meio que... É daqueles que vai ficando no escanteio e ficou muito, muito significativo como todo mundo que trabalhou com ele tem algo a dizer e nunca é pra defender. Então você começa a falar, cara, não tem como, sabe? Não tem como. É muita denúncia, não tem como passar pano. Não acredito que isso apague Buffy, ainda mais que a gente tá aqui falando da série e fazendo críticas ao Joss Whedon, né? Ninguém aqui tá passando pano pra ele, né? Eu não acho que seja uma questão de, se você assiste é porque concorda. Não, a gente consegue ter esse carinho pela série, mas ter essa percepção de que, porra, o Joss Whedon é um cara completamente condenável. Eu acho que no final das contas, vale muito aquela questão de você consumir algo consciente, né? Porque não quer dizer que você tem que apagar Buffy, vamos queimar todos os arquivos de Buffy, nunca mais vamos falar sobre Buffy. Não, mas a gente também precisa apontar os problemas. Sabe o tapa com carinho? Tipo, você
você tá ali repreendendo ou tá criticando, mas é porque você gosta, e não é porque você tá criticando ou porque você tá apontando algo que não ficou legal, que você apaga todo o resto, né? Então, assim, Buffy tem seus problemas, como todas as séries e todos os filmes, e também tem seus pontos altos. Eu acho que o importante é a gente assistir sabendo disso, né? Sabendo de todo o problema do Joss Whedon, por exemplo. Como fã de Glee, eu tô muito acostumado a gostar de série que tem um bastidor caótico, assim. Não chega a um ponto de se tornar um crime, como nesse caso. Eu tenho essa visão também de que não precisa não consumir, sabe? É só você consumir com consciência. Eu recentemente tava vendo um pouco sobre um dos livros que eu gosto muito, que é um livro LGBT, Aristóteles e Dante, e no livro tem umas polêmicas sobre transfobia e tal. Mas assim como aconteceu recentemente com os livros da Agatha Christie, que editaram os textos pra tirar termos racistas e tal, eu não acho que essa seja a opção, porque aí você tá higienizando um problema, você tá fingindo que aquele problema não existe, quando o problema tem que ser debatido, sabe? Se você não falar sobre, se você não botar o dedo na ferida, se você simplesmente fingir que não existe, sabe, vai continuar acontecendo do mesmo jeito. Eu vejo algumas das atrizes, né, que falaram depois da Charisma Carpenter, falaram sobre como não se sentiam seguras pra falar antes e ao mesmo tempo se culpavam por dizer que, se eu tivesse falado antes, talvez isso não tivesse acontecido com outras pessoas. Mas o fato é que elas falaram, né, em algum momento, e que isso pôde ser discutido e debatido, por mais que alguns casos, como Johnny Depp, por exemplo, a gente tem uma impunidade muito grande, né? Que gente que continua batendo palma e aplaudindo como se não existisse esse problema ou como se ele fosse um santo. Eu acho que consumir o produto não é tão problemático quanto você fingir que não existe e deixar passar porque é mais seguro pra você. E sobre essa questão racial, por exemplo, nesse livro que eu tava lendo, eles contabilizaram os personagens recorrentes não brancos da série e foram menos de 20. Então, durante 144 episódios, pouquíssimos personagens não eram brancos e os personagens não brancos eram, assim, apesar de marcantes, eles não tiveram um destino muito bom. Por exemplo, a Kendra, que era uma caçadora, era pra ser tão forte quanto a Buffy, ela é morta por uma unhada da Drusilla, depois de 3 episódios, sendo completamente estereotipada, porque é uma caçadora negra que vem da Jamaica, e ela entra ao som de tambores, assim, com um tema bem... Enfim. Outra curiosidade é que a Bianca Lawson é meia irmã da Beyoncé. Só queria deixar isso aqui. Eita! Sabia não? Sério. Ela podia ter entrado com Destiny's Child, então, né? Ia ser muito mais propício. Mas aí a gente tem a Kendra, que morre depois de 3 episódios. A Cinea, que é a primeira caçadora. E ela aparece só em 3 episódios também. Em um episódio ela é dublada pela Tara, porque ela não fala, aparentemente. Então, uma mulher branca falando por uma mulher preta, literalmente. Além de outros personagens, né? E isso quando a gente tá falando de racialização. Quando a gente tá falando de personagens de cor. Quando a gente tá falando de personagens femininas, também é outra ironia. Porque enquanto os personagens masculinos da série conseguem sair da série vivos, como por exemplo o Riley ou o Oz, por exemplo, a maioria das personagens femininas que saem da série são mortas. Como a Anya, que é morta, como a Tara, que é morta de forma absurda, e eu fico muito triste com isso. A Jenny Calendar, entre outras, sabe? Então tem esses problemas que também não dá pra passar pano, né? E daí meio que entra em um... De novo, né? A gente fala que é a nossa série favorita, mas a gente critica, né? Porque é assim que funciona. Mas tem um problema ali de morte feminina que é muito recurso narrativo, né? Eles não sabem o que fazer com as personagens e eles matam elas. Tipo, porra, além, né, da Tara, que tipo, é uma morte... que, além de tudo, tem toda a questão de matar a personagem LGBTQIA+, né? Essa coisa de não poder ser feliz, né? Tem até um tropo que é, tipo, enterre seus gays, que quem cunhou é, tipo, porque se você é gay, você vai morrer nos filmes, entendeu? Tem essa noção, assim, que nem o João falou. O personagem masculino, ele sai da série, é tipo, ele vai pra outro lugar. Sei lá, ele se mudou. Ele foi fazer outra coisa. E ok, a gente compra. Não, a personagem feminina ela tem que morrer. E geralmente são personagens, às vezes, que tem umas mortes muito bestas. Além da Tara, a Anya, sabe? A gente fica um tempão gostando dela. A série constrói a personagem, desenvolve ela. Ela passa de vilã cômica pra uma das personagens mais adoradas. E ela tem um final que é muito besta, sabe? Então daí você fica tipo, então você tá usando morte feminina como recurso narrativo. Não importa nada você querer quebrar estereótipo e colocar a Buffy loira, mostrando que mulheres podem, sei lá, bater nos outros.
e matar as mulheres que você não sabe o que fazer com elas, entendeu? Isso me deixa um pouco triste, assim, quando a gente volta, porque principalmente a Anya e a Tara, né, que são as mais famosas, tem outras, mas tipo, porra, elas são personagens que mereciam mais, né? Você olha e fala, tipo, merecia mais. Tudo bem, vai sair da série, não vai ficar com a Willow. Tudo bem, não precisa, às vezes as pessoas não ficam juntas, mas dá um desfecho um pouquinho melhor, sabe? Porque daí você entra, a Tara principalmente, nessa ideia do recurso narrativo, porque a morte dela serve só pra impulsionar a Dark Willow. É só pra isso. Então, assim, a Dark Willow não podia surgir de outra coisa? Podia, mas, tipo, sabe? Então é uma morte muito banal. Nossa, não, mas o Terry, eu vou dizer que sim, elas tinham que ficar juntas até o final, que é o melhor casal de Buffy, pô. É muito triste quando a Terra morre. A Anya também, são duas mortes, como vocês falaram, que é difícil de engolir. Não só no sentido de, não pode matar o personagem porque eu gosto. Não, pode. Mas é o jeito, né? Como vocês disseram, a maneira como acontece. Pô, gente, essas personagens mereciam um pouquinho mais, né? Tinha que ter uma atenção diferente. Eu concordo com o Gabi, né? A Dark Widow tinha algumas outras opções pra aparecer, outros caminhos que podiam ser tomados que eu acho que iam deixar a temporada mais legal. Pois é, eu adoro Dark Willow, na verdade. Eu sei que também é outra coisa que dá pra problematizar, que é a mulher forte que acaba enlouquecendo porque não dá conta, sabe? A mulher que é frágil. Mas ainda assim eu acho uma virada muito boa da personagem. Eu não gosto da forma que é feita também. Inclusive eu sou uma pessoa que gosta muito de olhar as aberturas das séries. E eu ficava muito puto porque a atriz, a Amber Benson, ela não aparecia na abertura da série, mesmo ela já tendo se tornado recorrente. No episódio que ela aparece na abertura eu fiz, aí, conseguiu, né? Aí ela morre. Ela só aparece na abertura do episódio que ela morre. Eu fiquei muito puto. Tipo isso. Sabe, eu gosto da Dark Willow também. Eu acho ela interessante porque ela é o produto do luto, né? Mas eu não sei explicar. Acho que até a própria morte da Tara podia ser melhor inserida. Sei lá, a morte da mãe da Buffy, vamos falar assim. É uma morte completamente plausível dentro do roteiro. É triste, a gente passa pelo luto, pela dor. Não parece, assim, uma coisa banal, um tapa-buraco. Aqui parecia que eles precisavam, assim, putz, a gente precisa matar um personagem grande pra fazer os fãs ficarem tristes e ficar tipo aquele, uau, não acredito que eles fizeram isso, sabe? Porque a personagem da Dark Willow em si, ela é uma puta antagonista, né? E eu acho que, inclusive, essa questão de morte banal acontece porque se você vai representar a vida, às vezes as pessoas morrem, enfim, tudo bem. O problema é que é um problema quando acontece como um padrão para personagens femininas. São personagens que aparentavam ter muito mais história para ser contada, mas acabam sendo descartadas porque sim. Inclusive, uma das coisas que eu tava vendo é que pegou muito mal pra época a morte da Tara. Vários fãs e vários representantes da comunidade LGBT da época mandaram cartas, fax e tal. E o Joss Whedon tentou consertar isso, ele foi atrás da Amber Benson depois, mas ela negou todas as possibilidade de voltar pra série. Ela falou nesse livro que era porque ela tinha alguns problemas com pessoas da produção, ela não disse quem, eu queria saber quem, mas ela não disse, e ela falou uma coisa que é muito interessante, que é tipo, eu podia voltar pra ajudar ele a consertar o problema dele, só que eu prefiro deixar ele ficar no erro, pra refletir, sabe? E eu acho isso interessante, eu acho que realmente, às vezes, a pessoa precisa se fuder pra aprender mesmo. E é bem feito, porque, putz, se voltasse também ia ser um negócio, com certeza não seria uma volta muito bem feita, ia ser aquela coisa, bota o band-aid aqui e ignora o que aconteceu, só que não tem como ignorar. Sabe o que ia ser? Que nem a galera quer colocar o Eddie do Stranger Things de volta. Não, gente, morreu, deixa lá, entendeu? Não, morreu. Pelo menos faz a galera chorar uma vez, sabe? Pra mim é isso. Ainda bem que ela não voltou. Eu não sabia que ela teve problemas. Provavelmente com o Joss Whedon, sabendo o que a gente sabe hoje, né? Mas é bom, porque, tipo, cara, é sempre um exemplo a ser usado de como não fazer, né? E durante esses mais de 140 episódios da série, existiram alguns muito mais marcantes. Tem algum episódio da série exatamente que marcou vocês, ou que tá na memória, ou que vocês lembram com carinho? Olha, eu acho que tem alguns que eu consigo pensar que eu tenho muito carinho. Vou citar 3, então, só pra não ficar naquela coisa de escolher um. O final da primeira temporada, que eu acho maravilhoso demais.
O episódio em que os adultos começam a agir como adolescentes, Ai, nossa, e daí o é muito Giles e a mãe da bom. Buffy tem um rolinho lá, eu acho esse episódio muito engraçado. E o episódio musical, acho que são 3 que eu tenho grande carinho, que você falando agora foi os 3 que vieram na minha cabeça. Então, uma coisa bem espontânea, assim, de formação de lista. Eu gosto bastante do episódio da primeira temporada em que a mãe troca de corpo com a filha. Gosto demais ali daquela coisa das cheerleaders, acho muito sensacional. O Once More with a Feeling, que é o episódio musical, é um dos meus favoritos, assim, né? É justamente um episódio ame ou odeie, mas eu gosto demais. E, assim, um dos meus favoritos é o Hush, né? Que é o da 4ª temporada. Por mais que a 4ª temporada seja uma bosta, tem o Hush, que, tipo, é um dos melhores episódios da série, né? Porque a gente não tem diálogo praticamente, né? Assim, acho que são 44 minutos e 15 de diálogo, então... E tem antagonistas super bizarros, né? Então, assim, eu acho que é um episódio... um ponto alto da série. Eu acho que dos meus episódios preferidos, eu vou dizer que é o Corpo, o episódio que a mãe da Buffy morre. Ah, sim. Porque, cara, o tanto que eu chorei nesse episódio não tá escrito. Eu acho esse episódio perfeito. Tem um episódio também, que é da 6ª temporada, que chama Normal de Novo. A Buffy, ela é atacada por um demônio e ela vai pra uma realidade em que tá numa instituição psiquiátrica e ela é levada a crer que ela tá louca e que toda a série foi uma ilusão. E que ela pode sair dali, é só ela melhorar e, tipo, mais ou menos ela podendo ter a opção de voltar, entre aspas, pro céu dela, né? Abraçar aquela morte por aquele demônio, só que ficar numa realidade em que ela é só uma adolescente. E ela acaba voltando no final. E o último plano do episódio é tipo, como se ela tivesse morrido e o pai e a mãe dela juntos assim, olhando como se despedindo do corpo da filha. Cara, é muito foda. E o episódio musical também não dá pra deixar de citar, porque quando ela já começa cantando, a Anya cantando sobre coelho. Sim. Nossa. É incrível, muito sabe? bom. Quais os personagens que vocês mais gostam e quais os personagens que vocês não gostam tanto assim da série? Eu vou ser um pouco polêmica. Eu vou dizer um que eu não gosto muito. E eu sei que tem muito fã que ama. Mas eu tenho uma birra. Também, novamente, uma birra que talvez não tenha razão, mas eu não gosto da Cordelia. Eu acho ela muito chata. Eu também Ela não me gosto. irrita demais. Eu não entendo por que as pessoas gostam dela. Sabe? Seria uma pessoa que eu acho que eu iria presa. Eu ia perder meu réu primário porque eu dei uma surra nela, entendeu? Eu não gosto dela. Eu gosto da atriz. Eu acho a Charisma Carpenter uma ótima atriz. Mas eu não gosto da Cordelia. Assim, nossa. O Xander era um que não me incomodava antes. Agora eu já olho e falo assim, ai, boy lixo. Não tenho paciência, né? Sem paciência pra você. Agora, o Giles, pra mim, assim, ele é... Ai, chuchuzinho. Eu gosto muito da Buffy também, né? A gente fala às vezes muito de Buffy e deixa a personagem Buffy de lado. Mas eu acho ela uma puta protagonista. O desenvolvimento da personagem, da primeira vez que a gente vê até o final, todos os traumas, são sensacionais. E eu gosto do Spike. De novo, não como interesse amoroso da Buffy. Eu gosto dele como personagem aleatório. Cara, se eu pensar, claro, tirando a Buffy, né? Mas 2 personagens que eu gosto muito, a Anya e o Spike. Ai, a Anya. Eu não gosto muito da Cordelia. Esqueci da Anya, ela é maravilhosa. A Anya, a Tara também, a Willow. Sim, não, é o creme de la creme ali da série. O Riley eu detesto, acho um personagem muito ruinzinho. E o Andy eu acho meia boca. Cara, eu tenho um problema com o Giles. Novamente, eu assistindo essa série, maratonando com a minha amiga, a gente conversando. O primeiro episódio em específico, ele fala tão perto da Buffy, encarando ela assim. Eu fico, caralho, meu filho, dá um espaço aí, pra 2 palmos assim de distância pelo menos. Passou, depois ele se torna uma figura paterna, mas o primeiro episódio, pra mim, ele tá num tom meio estranho, assim. Os personagens que eu mais gosto, eu tenho que dizer a Willow. Eu sou apaixonado pela Willow e eu acho, além da Buffy, ela tem o melhor arco de desenvolvimento de personagem aqui. E eu gosto muito também da própria Buffy. Sim. São as 2 personagens que eu mais gosto, além da Anya. Sim. Que, A Anya perfeita. é maravilhosa. Dos personagens que eu não gosto, eu odeio o Xander. Eu não gosto do Xander, cara. Inclusive, o Joss Whedon escrevia o Xander como se fosse ele, né? Então, isso diz muito sobre o personagem. E outro personagem que eu não gosto é o Spike. Eu não gosto do Spike. Desde a 2ª temporada, quando ele apareceu, eu já não gostava. Ele é Drusilla. Aí depois ele volta, ele tem uns momentos engraçados. Eu gosto da relação dele com a Dawn. Eu acho ele
legal, assim, nesses momentos. Mas eu acho ele tão cansativo, cara. Eu acho um personagem que parece que ele dá um passo pra frente e 3 pra trás. Aí acaba que me deixa... Até o Riley eu acho que é um pouco mais justificável, porque ele é chato, sabe? Ah, não. Ah, não, eu vou sair da chamada. Tchau, eu tô indo embora. Ah, porra, João, não. O Riley Não, nossa, gente. O Riley, ele podia ser apagado da série que ninguém ia sentir falta, entendeu? Pelo menos Verdade, o Spike, tipo, ele tem os momentos dele, né? Eu acho que ele é um personagem que tem os seus altos e baixos, assim, mas... Ele é que nem o Angel, sabe? Porque o Angel também é lixo, sabe? Se a gente for olhar bem, sim, o Angel não é a melhor pessoa do mundo. Ele tem os seus altos e baixos, sabe? E a última pergunta é, vocês acham que o legado de Buffy permanece? Vocês acham que ela ainda é influente o suficiente pra chamar de uma série lendária? Cara, eu acho que sim. Inclusive, Sabrina da Netflix tá pra provar isso. Eu acho que Sabrina bebe muito, mas muito da fonte de Buffy. Né? Essa coisa de ter a Scooby Gang e as investigações, eu acho que bebe demais. E claro, a personagem loira com poderes. Eu acho que é uma série extremamente influente. Talvez, né, não tão mais, mas como eu falei, teve o Sabrina, que eu acho que prova que Buffy ainda tá como um paradigma. Eu acho que sim, porque Buffy mudou muito a noção de vampiros na cultura pop. Não que a série tenha começado isso, né? É um movimento, ela se insere ali. Mas essa coisa, assim, do adolescente vampiro, o vampiro na vida cotidiana, né? Todas essas questões, assim, Buffy trouxe e jogou, assim, na série de televisão, jogou no horário nobre, né? Eu acho que mudou muito e também influenciou as séries sobrenaturais que a gente tem, né? O Braga falou ali do Sabrina, mas o próprio Supernatural e todos esses outros, eles bebem muito de Buffy. Sim. Até o formato do monstro da semana, um grupo de amigos ou familiares que se reúne pra, né, sempre tem um mal em uma temporada. Então isso é muito de Buffy. Eu vejo muito também, olhando pra trás, The Vampire Diaries bebeu extremamente da fonte de Buffy. Eu não tinha assistido Buffy na época que eu assisti, eu nem terminei a série, inclusive, e entra aí como um exemplo de série que se perdeu com o tempo. Mas eu vejo muitas similaridades também. Eu não tinha dimensão de Buffy na época que eu assisti. Mesmo tendo sido tão recente, eu não tinha dimensão que ela era tão grande, sabe? A quantidade de artigos sobre a série, de livros sobre a série, de estudos sobre a série. E, sabe, continua até hoje, 26 anos depois do lançamento, e a série continua muito atual até. Óbvio, tem seus problemas, tem umas partes meio datadas, seus efeitos meio complicados, mas eu acho que ela continua influenciando bastante. Bom, esse foi o episódio sobre Buffy, a Caça-Vampiros, e antes de finalizar, eu queria uma recomendação de vocês. Pode ser um livro, uma série, um filme, mas algo que vocês acham que todo mundo precisa assistir. Que responsa, hein? Eu vou pegar o tema vampiros, que a gente tá seguindo, Buffy, né? Quem me conhece sabe, mas eu vou indicar de novo porque foda-se. Eu acho que se você gosta de vampiros na cultura pop, gosta de Buffy, precisa assistir Os Garotos Perdidos. É um filme do Joel Schumacher, é um filme de 87. E Buffy tem muitas influências de Garotos Perdidos, que veio antes, obviamente. A maquiagem dos dois é bem parecida, inclusive o estilo do que os vampiros, eles mudam de rosto, né? Então não é só as presas, né? Tem uma coisa meio carrancuda, assim, que Buffy tem, de Garotos Perdidos. E é uma farofa maravilhosa, assim, tem vampiros motoqueiros, um saxofonista besuntado em óleo. É muito divertido e é um dos meus filmes favoritos. E eu acho que se insere nesse nosso tema. Muito subtexto gay também. Demais, gente. Demais. Todos os filmes do Joel Schumacher, né? Tipo, Sim. Batman e Robin. Homens suados, né? E eu acho que eu fico recomendando Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado pra ver a Buffy num outro contexto, que acho que é legal ver a Sarah Michelle Gellar em outros trabalhos, né? Claro que Buffy acho que sempre será o mais icônico, mas ela fez coisa pra caramba, né? Fez uns filmes muito, muito legais e acho que também vale a pena dar uma buscada na carreira dela, que tem muita coisa legal. Recentemente, inclusive, ela tava em Wolfpack, a série lá Sim.
do Paramount Plus, mas eu tentei esses 3 episódios, mas não deu. Do lado do Rodrigo Santoro, né? Foi super legal. Eu não assisti Exatamente. também, mas eu queria só por causa dos dois. Só uma observação, é porque assistindo agora, né, remasterizado e com um aspecto de tela diferente, você pega mais coisa que você não pegava na época quando a televisão era quadrada. E uma das minhas diversões assistindo Buffy no Star Plus agora era ver as câmeras se mexendo, reflexo de câmera, gente de produção. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado enquanto eu tava maratonando Buffy, e na cena da perseguição da Sarah Michelle Gellar tem o reflexo do espelho, assim, da câmera no espelho. Ah, vou ver. Vou assistir só pra pegar isso. Cara, mas o episódio mais marcante pra mim nisso é o episódio, eu acho que é a finale da 3ª temporada, que ela tá lutando com a Faith. Tem aquele corte pro intervalo, e quando volta, tá literalmente toda a equipe de produção do lado, assim, no cima do telhado. Eu não acredito nisso. Eu acho que eu tirei print, eu vou mostrar depois pra vocês. Porque eu fiquei chocado. Mas era uma diversão minha. Mas e aí, onde a gente encontra vocês? Quais as redes sociais, projetos, RDM? Primeiro, pessoalmente, né, eu tô em todas as redes sociais que eu lembro de usar, às vezes eu esqueço, mas o Twitter, Instagram, TikTok, como Gabi M. Laroca, com 2 Cs. E toda quinta, junto com o Braga, eu tô no RDM Cast, que é um podcast sobre horror, nas suas mais variadas facetas na história e na cultura. A gente tem um site, que é o republicadomedo.com.br, onde o João, inclusive, escreve, né? E ele fez uma lista sobre episódios de Buffy, que ficou bem legal. E temos as nossas redes sociais, a gente tá no Twitter e no TikTok como RDMcast, e no Instagram e no Facebook como República do Medo. E a gente tem o YouTube também, República do Medo, que a gente tá transmitindo as nossas lives mensais, que também, né, pra quem quiser conhecer, sei lá, ver nossa cara e ficar por dentro dessa programação, também pode conferir. Das redes pessoais, eu tô em todas as redes como Gabi Maia Braga. Muito obrigado novamente. Como eu disse, sou fã de vocês há um tempo. E é um prazer estar aqui com vocês falando sobre Buffy. A gente que agradece. Foi muito legal. Que isso, a gente que agradece, cara. Eu ainda mais pra falar de Buffy, né? Então é uma felicidade. Muito obrigado pelo convite. Lembrando que o LDMC também tá nas redes sociais, no @LDMCpod, no TikTok e no Instagram. Se você curtiu o episódio, não esquece de indicar pros amigos. E se não curtiu, não esquece de indicar para os inimigos. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.